passou, você se sentiu mais pressionado com a torcida, mas mesmo assim foi um resultado baixo, né? Um resultado comum. Primeiro a gente fica muito feliz, eu até falei com o vovô dali, né, no futebol brasileiro, que o treinador é tão cobrado, que o treinador é tão, às vezes, cobrado injustamente, né, analisado só pelo resultado. Uma torcida do tamanho do Fortaleza fazer uma homenagem dessa. É claro que nós sabemos que essa homenagem ela se dá pelo belo trabalho que ele vem fazendo nesses 2 anos, né? Nós enfrentamos, eu particularmente, os 2 jogos o ano passado e esse ano no Castelão, eu estava à frente e nós sabemos da dificuldade que é, né? Uma equipe que vem qualificada, então, pô, é uma alegria. Eu espero que outras torcidas no Brasil possam ter a mesma atitude. Então, primeiro, parabéns à torcida do Fortaleza pelo que fez hoje em termos de homenagem, não só para o treinador, mas para a família, né? A gente sabe que é um processo dele de renovação ou não, mas a gente fica feliz. E nós sabíamos, nós tínhamos um acordo entre nós, jogadores e comissão, que nós precisávamos de um jogo desse contra uma torcida adversária em grande número, porque nós tínhamos vindo de 2 decepções, uma nos pênaltis contra o São Paulo, contra 50 mil pessoas, e a derrota lá atrás para o Corinthians, que foi as 2 eliminações, e hoje nós pegaríamos um cenário parecido, e nós conseguimos fazer um grande jogo. Acho que o primeiro tempo nós poderíamos ter saído com uma vitória maior, né? No segundo tempo estava equilibrado e acabamos tomando um gol ali numa falta na qualidade individual do Otero, e uma situação até inusitada, né? Entrou para bater a falta. E depois da expulsão, o Fortaleza teve um domínio, mas nós tivemos chances ainda em transição. Então a gente sai triste, né? Claro, pelo resultado, que poderíamos diminuir a diferença, né? Vamos esperar a rodada, mas nós não, matematicamente, essa rodada, independente do que aconteça, nós vamos estar na briga. Claro que se o Cuiabá ganhar, uma situação mais difícil, mas nós vamos para mais uma decisão. Quando eu assumi há 8 jogos atrás, nós estávamos rebaixados a 9 pontos. E hoje nós podemos chegar na reta final dentro do campeonato ainda. Boa noite, Eduardo. André Almeida, do Sistema Verdes. Você falou um pouquinho sobre o jogo. No primeiro tempo, o Atlético fez 1 a 0 e até teve as melhores oportunidades. Poderia ter construído um placar até maior ainda antes do intervalo. E aí depois acabou sofrendo empate, depois teve a expulsão, enfim. Mas você fica com a sensação, ou não digo frustração, mas o sentimento de que se tivesse tido um pouco mais de capricho nas finalizações no primeiro tempo, poderia ter saído com um resultado melhor? E aí eu te pergunto uma outra em relação ao contexto. Você falou sobre a situação de tabela, mas pelo cenário de muita dificuldade, você acha que também já é o momento de olhar para 2023, iniciar um planejamento, já visando a próxima temporada? Não, eu acho que quanto a planejamento, nós temos ainda... Quarta-feira nós estamos vivos, independente do que aconteça. Então nós vamos pensar exclusivamente no Atlético Paranaense, que é um outro jogo de muita dificuldade, né? Se nós temos um retrospecto contra o Fortaleza alto, contra o Atlético nós temos um reflexo de ruim. Foi isso que eu falei para os atletas. Independente do que aconteça, nós temos que mudar esse retrospecto contra o Atlético Paranaense. Então nós vamos focado. Às vezes, André, a gente sai chateado porque nós fizemos 8 jogos, né? Nós perdemos 2, ganhamos 3, empatamos 3. Tirando o Juventude lá, que foi um jogo que nós empatamos, que nós tivemos um desempenho um pouco abaixo, todos os outros nós tivemos muito desempenho. E para te falar, esses 3 jogos que nós perdemos, faltando 30 segundos pro São Paulo, faltando 1 minuto pro Santos, e o jogo de hoje foi a nossa evolução. Então é difícil, foi o que eu falei para eles. O que esses jogadores têm feito de hombridade nessa reta final, difícil de se ver. Porque quando você pega um clube que está na situação que nós estávamos há 10 rodadas com 5 vitórias em 28 jogos, a tendência é que fizéssemos 5, 6 pontos e caíssemos com menos de 30. É histórico isso aí. E nós melhoramos o desempenho, conseguimos jogar com equipes, com grandes treinadores. Nós conseguimos vencer o Fluminense, hoje o melhor, entre aspas, treinador brasileiro, junto com o Dorival, que é o Diniz. Hoje nós pegamos um treinador que está, acho que o mais valorizado no mercado brasileiro, né? Que todas as equipes grandes têm. Conseguimos fazer um jogo de igual para igual, o Palmeiras também. Então eu só tenho que dar
os méritos por esses atletas e para a comissão técnica permanente do clube, né? Que você está enfrentando grandes treinadores. E eu tenho certeza que quarta-feira, independente do que aconteça hoje em Cuiabá, se nós ficarmos a 6 pontos, numa situação difícil, nós vamos fazer outro grande jogo e tentar ao máximo essa vitória, para a gente conseguir 6 pontos depois contra o América, que a nossa meta sempre foi essa, fazer o nosso melhor, entregar o nosso melhor nos 10 jogos e ter uma pontuação alta. E é isso que nós vamos trabalhar. Eu vou abrir para a entrevista online aqui com os companheiros de Goiânia. A partir de agora, então, o técnico Eduardo Souza à disposição, seguindo a ordem da entrevista de Adson Batista. Boa noite, Eduardo. Aqui é o Felipe, da Rádio Bandeirantes. Eduardo, claro que você já estava falando um pouco sobre o jogo, eu queria te perguntar sobre algumas situações específicas, principalmente a saída do Wellington Rato da partida, né? Porque da opção da saída do Wellington Rato, foi ele que pediu, algo que aconteceu, foi uma decisão sua mesmo. Também sobre o Dudu e aproveitando sobre individualmente a estreia do Diego Loureiro. Primeiro que tirando a mudança do... Deixa eu me lembrar aqui para mim não falar... A mudança do Maranhão, que foi uma opção, né? Porque ele já vinha com cartão amarelo e nós tínhamos essa estratégia no segundo tempo de colocar o Marlon para ter mais posse. A hora que o jogo ele abaixava um pouco a intensidade, então a mudança tinha a escolha entre Baralhas e Maranhão. Nós escolhemos o Maranhão até pelo cartão, porque se ele ficasse mais com o Marlon um pouco mais desprotegido na parte defensiva, corríamos o risco de tomar o cartão. Das outras mudanças, todas foram que os atletas pediram para sair. Ayrton e Dudu no primeiro momento, o Wellington Rato naquele segundo momento e o Shailon na parte final do jogo. Então todas as mudanças foram nessa ordem. Quanto ao Diego, eu sempre prego que os jogadores têm que estar trabalhando. O Diego é um goleiro que jogou no Botafogo ano passado, passou um momento difícil em 2020, ele era o goleiro naquela fase final, né, de rebaixamento, e o ano passado ele jogou a Série B toda num time de camisa, num time que foi campeão brasileiro. Então é um goleiro que nós sabemos que tem qualidade, né? Chegou um pouco fora, demorou um pouco para entrar em ritmo de treino, né? Mas a gente tinha certeza e já vinha preparando, tanto ele como o Pedro Paulo, já há algumas semanas, porque o Renan estava com 2 cartões, né? Então nós sabíamos que poderíamos correr esse risco. Infelizmente foi por um desconforto, né? Na quinta-feira nos passaram que ele tinha um desconforto e nós já tínhamos uma viagem e nesse momento nós precisamos quem está 100%, não adianta você trazer, às vezes sentir, agravar a lesão. Então o Diego foi muito bem no jogo, né? Tomou decisões corretas, fez uma defesa do jogo e o gol do Otero, uma situação que não tem culpa nenhuma, mérito do batedor. Então as mudanças e a estreia do Diego foi em cima disso. Eduardo, o Adson sempre assim, mostra muito respeito por você, né? Sempre ouve você em algumas escolhas. Você é um cara que conhece o mercado. Independente da posição do Atlético, rebaixado ou não, independente da tua situação, efetivado ou auxiliar, vai ser difícil repor peças no elenco do Atlético no próximo ano? Jânio, assim, eu acho que nós precisamos saber onde nós vamos estar, né? Se nós estivermos na Série A, você tem um nível de contratações, um nível de observações que nós já temos mapeado junto com o Cota, junto com o departamento de desempenho, de análise, junto com o Luciano, com o Anderson. Então nós temos hoje já mapeado jogadores nas duas situações que nós podemos encarar. Quanto aos atletas que nós temos aqui, nós sabemos que principalmente as Copas e essa fase final tem valorizado muito esses atletas. Nós temos feito jogos que o Brasil inteiro tem elogiado a equipe individualmente, né? Mesmo nas 2 derrotas que nós tivemos aí contra São Paulo e Santos, nós somos superiores o jogo todo e infelizmente acabamos perdendo. Então sabemos também que em caso o descenso venha, esses jogadores vão estar valorizados, vão ter propostas. Então você tem que pensar, se Deus for da vontade de Deus e a gente nessas 2 rodadas, que eu ainda acredito muito, consigamos permanecer, aí já muda um pouco o cenário. O clube já numa Série A tem um poder de compra, um poder financeiro maior, e aí, mas a gente está já mapeado, né, conversando para as 2 situações que possam acontecer ao final da rodada da semana que vem. Eduardo, boa noite, aqui é o Gustavo Ramos da Rádio Band News FM. Tem se tornado aí uma característica do seu trabalho, né? Sempre quando você é acionado, você tem conquistado bons números,
tem feito bons jogos, né, com o Atlético Goianiense. Você teve aí esse segundo retorno. Você mesmo disse que o Atlético praticamente era dado como rebaixado com o seu trabalho, né, nas suas mãos, o Atlético teve aí essa sobrevida. Independente do que aconteça na quarta-feira, você está satisfeito com o seu trabalho, com o desempenho dos atletas, com o seu trabalho nessa reta final de Campeonato Brasileiro, e qual será o seu futuro para 2023? Primeiro eu queria até, se Deus quiser, na hora certa, nós vamos estar junto também com os companheiros que têm nos ajudado muito, né? Que é o Anderson, é o Luciano, os dois auxiliares, o Cota, que não viajou hoje, mas no dia a dia, que é o Rafael, o Rostão, nosso analista. Nós temos trabalhado incessantemente, desculpa a palavra, para melhorar o nível de desempenho. E o que nós falamos com os jogadores desde quando nós assumimos é que nós não íamos controlar o resultado. E isso foi uma máxima, né? Nos 2 jogos contra Santos e São Paulo, talvez se nós tivéssemos conquistado 2 pontos, hoje nós estaríamos numa situação melhor, mas a gente não pode lamentar, né? Também contra o Juventude não fizemos um grande jogo e acabou tendo resultado. Eu estou muito satisfeito pelo entendimento e a entrega dos jogadores. Eu acho que um treinador, uma comissão técnica, no caso a nossa, né, permanente, você tem que ter o respeito e os jogadores comprarem ideia. De todas as vezes que eu assumi, claro que essa situação era a situação mais difícil, né, pelo aquele momento, a pontuação na tabela, esse grupo foi o grupo que mais assimilou, sabe? Também você fica mais experiente, eu acho que tudo na vida você vai evoluindo, você vê onde errou, você vê onde pode melhorar. Nós temos também uma equipe por trás que tem nos auxiliado muito, pessoas experientes, né? Como eu disse, o Luciano, um cara vivido, o Anderson, um cara muito experiente. E eu estou muito satisfeito pelo desempenho. Triste pelo momento, que por tudo que nós éramos dado como rebaixado, nós poderíamos hoje estar aí numa situação quase salvo. Mas é o futebol, né? Às vezes... Mas a gente espera ainda que o jogo do Cuiabá termine, que o Cuiabá possa, quem sabe, não vencer o jogo e aí as chances aumentarem. Mas eu estou muito satisfeito. Quanto ao 2023, aí é sentar com o Adson, ver o que ele é. Eu trabalho para o clube, eu estou muito focado, independente do que aconteça, de dar o meu melhor. Eu acho que a minha volta foi por isso, né? Foi para isso, para tentar ajudar, para tentar contribuir. Não esperava assumir o time na fase final, mas aconteceu e a gente está fazendo o nosso melhor. Mas eu muito satisfeito pelo que esses jogadores têm jogado. Hoje, novamente, aqui contra o Fortaleza, contra 50 mil pessoas quase, nós fizemos um jogo quase que perfeito ali até o final. Último, Alex. Alex Rodrigues, da Rádio CBN, bom estar falando com você. E assim, nesses últimos jogos, o Atlético ele criou bastante, né, muitas chances mesmo, muito mais oportunidades que o adversário, né, e mesmo assim a vitória ela não veio. Né, o Atlético ele teve alguns jogos decididos também no setor de defesa e alguns erros individuais. O seu trabalho é bom, a gente já percebeu que taticamente o Atlético ele tem uma cara. Confirmando esse rebaixamento do Atlético, dá pra gente dizer que vai ser por falta de capacidade técnica e de melhores opções mesmo para o treinador? Não, Alex, eu acho assim, às vezes você tem a tomada de decisão, que o jogo é uma tomada de decisão, o jogo, como eu falei no jogo passado, são jogos de erros e acertos, né? Para você fazer um gol, você tem, o adversário erra para você tomar. Eu acho que, assim, os zagueiros nossos, nesses últimos jogos, esses últimos 3 jogos, vou te falar desses 3 últimos jogos, né, que não vencemos, eles fizeram partidas sobraram. Infelizmente, no jogo contra o Santos, teve aquele erro individual, né, não só do Wanderson no caso, mas também dos outros jogadores, mas ele não errou uma bola. Nós fomos analisar o jogo, não teria como eu tirar o Wanderson por aquele erro, pelo jogo que ele tinha feito. Hoje ele e o Gasal foram perfeitos, não erraram, um ou outro vacilo. O Jefferson, que era um jogador que vinha tendo às vezes até pouca oportunidade, fez 2 jogos e acabou tendo os vacilos. Mas eu, como comandante no momento, eu preciso analisar o todo, né? Claro que se o erro for muito grotesco, às vezes você troca, mas nesse momento eu não vi a necessidade de troca, e sim da confiança e passar para eles também a responsabilidade de diminuir. Eu acho que se o rebaixamento vinha se confirmar aí até o fim do campeonato, são vários aspectos, né, Alex?
Para você ser rebaixado, primeiro tem os adversários, né? Você tem que ter a pontuação, tem as situações de muitos jogos, né? Se eu for enumerar aqui dentro do campeonato, muitos jogos que nós pecamos por detalhes, né? Tomamos gol no fim do jogo, ou uma bola que poderia ter definido o jogo, né? Teve o fato também do desgaste das Copas. Eu acho que também um outro aspecto, isso não só para o Atlético, mas com quem você conversa dentro do futebol brasileiro. A janela num primeiro ano foi uma situação de adaptação, né? O Atlético é um clube que trabalhou sempre com elencos enxutos, com qualidade, né? Que traziam jogadores pontuais até o fim da janela. Esse ano mudou um pouco, então também é uma situação que todos sofreram, mas o mais importante foi o que eu falei para eles, Alex. Claro que a gente, se vir o descenso, nós vamos ficar muito tristes, mas nós tínhamos que ter hombridade na fase final do campeonato. E eu vou repetir para você e para a imprensa de Goiânia o que eu falei aqui para a imprensa de Fortaleza. O Atlético, naquelas 10 últimos jogos, depois do jogo do Corinthians, como foi aquela derrota, que jogou muito bem. A chance de nós virarmos aí com 30, 28 era muito grande, porque é um campeonato muito difícil. E os jogadores iam entrar num desânimo, os jogadores iam já pensar, talvez muitos grupos que passaram por isso, pensar no 2023, já procurar outros contratos, e foi ao contrário. Hoje nós diminuímos para 50% o nosso aproveitamento, que você escaparia tranquilamente, mas com 2 resultados que foram os melhores jogos. Nós poderíamos hoje tranquilamente estar aí com 60%. E é isso que nós vamos trabalhar, independente. Nós vamos trabalhar jogo para ganhar do Atlético, porque é um time que nós temos aí uma dificuldade, então isso vai ser mais uma prova da força desse elenco, fazer um grande jogo com o Atlético, ganhar e ir para a última rodada. Se a gente ganhar do Atlético, nós vamos para a última rodada. Talvez com um improvável, mas e o América novamente, né? Em 2019 o improvável aconteceu, quem sabe esse ano Deus tá desenhando aí para mais uma vez fazer um milagre nas nossas vidas. Obrigado, Eduardo.